Aquietar os nossos corações não é fácil, né? Às vezes nós estamos com o coração atribulado, com a mente atribulada, a cabeça da gente fica meio atribulada, né? Na maioria das vezes, e não é fácil aquietar. Aquietar é colocar tudo isso de lado e, neste momento, pelo menos, colocar o nosso Senhor Jesus Cristo à frente. Não é fácil. Garanto para vocês que não é fácil. Mas ninguém falou que seria fácil, né? Em nenhum lugar da palavra de Deus nós vamos encontrar facilidade para nós cristãos. Então nós tentamos, lutamos, buscamos, batalhamos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, pedimos a Tua ajuda neste momento para que aquietemos os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, que o nosso espírito, Senhor, esteja voltado exclusivamente para o Senhor. Fala conosco, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e, mais do que entendermos, aceitarmos tudo aquilo que vem do Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Por causa disso que ficamos com o coração atribulado. Mas pedimos a Tua ajuda. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Pedimos que o Senhor nos alimente com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender um pouco mais do Senhor nesta manhã de segunda-feira. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, sempre naquele propósito desta programação, que é pregar o Evangelho, que é esclarecer a respeito das coisas bíblicas, levar a palavra de Deus. Eu recebi nesta manhã, no grupo que nós temos no WhatsApp de perguntas e respostas, eu recebi uma pergunta de um irmão, se não me falha a memória. E ele perguntou sobre João, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Na verdade, ele perguntou a respeito do versículo 12. E eu já respondi para ele, mas eu quero aproveitar a pergunta do irmão e trazer esclarecimentos para aqueles que quiserem esclarecimento bíblico. Então eu convido você, querido irmão, querida irmã em Cristo, para você abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu vou ler o versículo 12 somente, mas eu gostaria muito, para você entender tudo que eu vou falar, que você lesse do 1 ao 12. Eu só vou ler o 12 em função do tempo no rádio, etc.
João capítulo 14, versículo 12, que é usado normalmente de uma maneira errada, e as pessoas acreditam, né? Tanto é que o nosso irmão perguntou, já tem a resposta. E às vezes a resposta que eu dou não agrada as pessoas. Mas eu, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu quero bater nesta tecla. Eu não falo nada para te agradar. Eu falo para agradar o meu mestre, que eu espero que seja o seu mestre também, Jesus. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Normalmente é explicado, quem vai pregar sobre este assunto, né? Procura explicar isso como se nós, os crentes, os cristãos, pudéssemos fazer obras, e essas obras sempre relacionadas com milagres, maiores do que os milagres que Jesus fez. Na realidade, não é isso que Jesus fala. Jesus não está falando aqui em que a igreja, nem que nenhum cristão, nem que nenhum membro do corpo de Cristo, do seu próprio corpo, possa fazer milagres sequer iguais aos que Jesus fez. Por causa disso que eu pedi para você ler João capítulo 14, a partir do versículo 1. Porque quando você ler a partir do versículo 1, você vai entender o que Jesus está falando. Jesus estava para ir para o céu. E antes de ir, Jesus explica para os discípulos. E você pode constatar tudo isso que eu estou falando lendo João 14, do 1 ao 12. Jesus explica para os discípulos que o caminho para ir para o céu é Ele. Que a autoridade que Ele tinha falado é porque o Pai estava nele e Ele no Pai. E Ele, Jesus, e o Pai, unidos, podiam fazer qualquer obra na terra. Acontece que nos dias de hoje, os milagreiros de plantão dizem que qualquer cristão pode curar outro, né? E vai por aí afora. A obra que Jesus está falando, a obra que Jesus está se referindo, é falar, não é fazer. É falar, é entregar uma mensagem. E isto não significa grandes milagres como a maioria pensa e ensina. Quando olhamos para os apóstolos, meus irmãos, minhas irmãs,
pessoal do rádio que nos acompanha. Nós não vemos nenhum apóstolo, nenhum deles, fazendo ou realizando qualquer coisa superior em milagres, aquilo que Cristo fez. No primeiro século do cristianismo, quando os apóstolos viveram, os milagres aconteceram. Todo mundo lê na Bíblia a respeito dos milagres, mas nenhum milagre igual ou superior aos milagres realizados por nosso Senhor Jesus Cristo. E se isso tivesse acontecido, eles deveriam estar registrados na Bíblia, mas não estão. Então Jesus não fala de milagres, ele fala de obra, de obras. Ele não fala deste movimento que existe nas igrejas, na maioria delas, que é o movimento de sinais e maravilhas. Os apóstolos da época de Jesus e no primeiro século do cristianismo, eu vou tomar um golinho de café aqui porque eu estou com a garganta bem ruim e também porque eu gosto de café. Os apóstolos não fizeram milagres maiores do que o de Jesus, e os cristãos de hoje não têm capacidade de sequer produzir os milagres que os apóstolos fizeram. Eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Os apóstolos não fizeram milagres nem iguais aos de Jesus, mas fizeram milagres usados por Deus. E os cristãos de hoje, a igreja hoje, não tem capacidade de produzir os milagres que os apóstolos fizeram. É só ler a Bíblia. Não adianta falar, não adianta vir com esses testemunhos baratos, furados, estapafúrios, ridículos. É só ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 e 30. E aqui Paulo faz uma pergunta a nós, igreja. Ele pergunta assim: são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? E ele responde: não. Então quem acredita nesses faladores, nesses bico doce, é quem não lê a Bíblia. Quem hoje, ou qual apóstolo, alimentou 5.000 pessoas? Quem hoje acalma a tempestade, ou qual apóstolo acalmou uma tempestade? Nenhum apóstolo jamais andou sobre as águas, ou conduziu alguém a andar sobre as águas. Nenhum apóstolo se transportou de um lugar para o outro instantaneamente. Nenhum apóstolo ressuscitou a si mesmo. Ora, se nós podemos fazer como esses ignorantes das coisas santas ensinam, coisas maiores, milagres maiores do que o de Jesus, então nós podemos ressuscitar a nós mesmos. Só Jesus fez isso. Mas se o entendimento bíblico meu está errado, qualquer pessoa que morre, que sendo crente, pode se auto-ressuscitar. Isso acontece? Eu vou mais longe.
Eu vou mais longe para estar mais perto da verdade. Nenhum apóstolo curou uma pessoa a longa distância. Eles tinham que estar no local. E você pode ler a Bíblia, leia. Então, se nem mesmo os apóstolos que foram treinados pelo próprio Jesus, pessoalmente por Jesus, foram capazes de exibir um poder dessa natureza como fez Jesus, quem somos nós? Isso é querer entender a Bíblia de uma maneira particular e pessoal. Como Jesus, os apóstolos curavam aqueles que lhes eram trazidos. Mas os milagres eu estou falando dos apóstolos, né? Os apóstolos verdadeiros, não este bando de falsos apóstolos aí. Porque qualquer pessoa, eu repito isso, e desafio qualquer um a me mostrar o contrário na Bíblia. Qualquer pessoa que hoje se auto-intitula apóstolo, ele é falso. Ele tem um título que ele mesmo deu para ele. Os milagres dos verdadeiros apóstolos, dentre os quais João foi o último, eram limitados em variedade. Se resumiam a 3 variedades corriqueiras: expulsar demônios, curar doenças e ressuscitar os mortos. Nenhum deles foi além disso. Nenhum deles fez qualquer milagre que Jesus fez, em qualidade ou em quantidade. Jesus mesmo. E você vai encontrar isso na Bíblia. Abre aí João capítulo 15, versículo 24. Jesus diz que suas obras eram únicas. E ele fez obras quais nenhum outro tem feito. Não é isso que está escrito aí? Está vendo porque às vezes a gente é odiado? Porque muito chefe de igreja diz assim: não ouve, não perca seu tempo, não, ele é herege nada, eu estou pregando a Bíblia. Jesus falou que os milagres, as obras milagrosas que ele fazia eram únicas. João 15, 24. Como é que hoje as pessoas vão? Nada, balela, conversa mole para tomar o seu dinheiro, porque tudo no final se resume a dinheiro. Ouça bem. Quando Jesus diz: olha, vocês farão obras, né? E a gente vai, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente vai buscar no original para ver se a gente não vai cometer nenhuma heresia. Entendeu? E no original, no grego, está comprovado isso que eu estou falando aqui. Cadê aqui? Está aqui, ó. Está comprovado. João diz, João 14, 12, não diz grandes sinais. Eu não gosto de ficar trazendo o que está escrito no grego, porque, né? Mas está escrito lá, meison semeion. Milagre seria meison dunamis. Grandes maravilhas seria meison teras. Diz grandes obras, meison ergon. É só estudar, ler, buscar, pesquisar. Eu estou falando aqui, você pode buscar tudo isso que eu estou falando na Bíblia.
Você quer me contestar? Me conteste com a Bíblia aberta. Acontece que agora eu vou dar a resposta que eu dei ao nosso irmão que fez a pergunta no nosso grupo do WhatsApp de perguntas e respostas. Acontece que Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ficou restrito geograficamente à Palestina. Jesus não saiu dali. Ele pregou o Evangelho numa área muito pequena. E quando Jesus diz, olha, vocês vão e preguem o Evangelho. A grande comissão é pregar o Evangelho. Não é pregar sobre milagres. Quem prega sobre milagres, na verdade, faz o oposto. O oposto quer dizer, faz o contrário daquilo que Jesus disse na grande comissão, que é o Evangelho. A mensagem que Jesus disse para nós levarmos para as pessoas não é mensagem de milagre, como ficam anunciando no rádio, na televisão, nos cultos, é mensagem de milagre. Mas a mensagem que Jesus nos ordenou a levarmos é a mensagem do Evangelho, meu irmão. É a mensagem de que o morto pode ressuscitar, mas não é fisicamente. Cristo pode fazer qualquer coisa, mas não é fisicamente, é espiritualmente. É o morto espiritualmente, quando salvo, ressuscita espiritualmente. Deixa de ser morto, é vivo. Como é que nós... Pensa, meu irmão, minha irmã, quando esses faladores, esses donos de igreja, esses chefes de igreja, pregam que qualquer um pode fazer milagre, que a igreja faz, desfaz, é só você parar um pouquinho e pensar, como é que eu, um homem pecador do jeito que eu sou, posso fazer milagres que somente o Santo Filho de Deus, sem pecado, fez? Se eu creio nesta mentira, eu estou, no mínimo, rebaixando Jesus a um homem como eu, pecador. E Jesus, na sua humanidade, também não pecou. Porque Jesus foi o único, tanto em divindade quanto em humanidade. A imagem do Deus invisível, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. João não fala aqui em fazer grandes milagres, como eles distorcem a palavra, né? Obras maiores, meison ergon. Aí a gente pode entrar, eu não quero entrar nesse assunto, né, da língua grega, mas tem que falar para você entender. Isso aqui foi escrito no grego, e quando João escreveu lá obras maiores, ele escreveu meison ergon, ele não escreveu milagre. Obras, no grego, é ergon, significa trabalhar com esforço, é labuta, isto é ergon. Quer dizer que nós vamos trabalhar num grau muito maior do que trabalhou Jesus. Nós teremos um tempo, cada um de nós tem um ministério muito mais extenso, em tempo, em labuta, em trabalho, em esforço,
em ocupação do que teve Jesus, 3 anos. Milagre na Bíblia é semeion, é um sinal. Você vai achar semeion na Bíblia, é claro. Mateus 12, 38, Marcos 8, 11. Nós vamos encontrar milagre. Mas não aqui não. Aqui não está falando de milagre, nada. Milagre é dunamis, obra de poder. Da onde vem? Dunamis vem de dínamo. É uma palavra que sai da outra. Dínamo, poder, força. Você entendeu? Maiores obras não são milagres. Nenhum. Que homem você conhece? Desses famosos aí, esses pregadores televisivos, qual deles transformou água em vinho? Nenhum. A igreja, os apóstolos fizeram maiores obras ou obras maiores do que Jesus? É claro, é óbvio. Ao levar o Evangelho até os confins da terra. Ministério maior, mais amplo. E o livro de Atos já começa a mostrar que a igreja levou o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra conhecida naquela época. Os apóstolos foram aos gentios e as pessoas foram salvas em maior número do que quando Jesus estava fisicamente na terra. Jesus nos deu a comissão e autoridade. Não é para ficar expulsando demônio, curando. Não. É para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. As pessoas não gostam de ouvir isso. As denominações ficam bravas. Não ouve nada. Não, é bobagem não, isso aqui é Bíblia. Bobagem é o que vocês falam. Bobagem são as invencionices que vocês pregam aí nos púlpitos. E olha, pastores assim, renomados, hein? Me admira. Pastores, donos de faculdade de teologia. Me admira muito. Jesus não está falando aqui de milagre, nem iguais aos dele, mas da nossa possibilidade de influenciar pessoas. É a grande comissão, é a maior obra que Jesus está falando. É isso que nós temos que levar, é isso que nós temos que pregar, meus irmãos, minhas irmãs. Não se iludam. Os apóstolos receberam do próprio Jesus a autoridade para fazer coisas que ele fez, de forma semelhante às que ele fez. Mas a gente não vai encontrar nenhum registro de qualquer apóstolo fazendo milagres maiores do que Jesus. Porque João, capítulo 21, vamos lá, olha só, João 21, 25, diz o quê? Que todos
todos os livros do mundo não poderiam conter todos os milagres de Jesus. Então, é óbvio que quem fala isso se esquece das coisas que já leu ou das coisas que para serem lidas, as coisas que estão para serem lidas. Alguns querem o cristianismo do primeiro século com o seu poder e milagres para provar que Deus é real. Eu já cansei de ouvir pastores, pregadores e outros títulos que eles têm aí, orando assim: se o Senhor é Deus, faça tal coisa, faça tal coisa. Deus não tem que provar nada. Deus nos deu ordens para obras práticas. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que os crentes da igreja primitiva, eles não oravam a Deus apenas para atender às suas necessidades através dos meios sobrenaturais de um milagre, como é feito hoje, né? Hoje tudo é na base do milagre. Deus existe para fazer milagre. Deus é um empregado da igreja hoje. É claro que isso é uma questão de tempo, mas os crentes da igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades, os bens, e dividiam entre os necessitados. Você faz isso? Não, nem eu estou dizendo para você fazer, mas se você quer viver os tempos da igreja primitiva, então faça isso também. Não há maior obra do que a que Jesus fez ao morrer por nossos pecados. Irmão, irmã em Cristo, não se deixe enganar. Eu falo isso todo dia aqui. Tem uma porção de gente aí, tudo bico doce, raposonas. Tem até raposas de bengala já. Para enganar você. O que o nosso Senhor Jesus deu aos apóstolos e para nós hoje é a comissão, é a autoridade para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O maior em quantidade é em referência ao Evangelho. Cristo, por exemplo, nunca foi para a África pregar, nunca veio para a América pregar o Evangelho, apesar dos mormons afirmarem que sim, né? Mas nós, eu, você, os representantes de Cristo, podemos fazer isso. Cristo nunca teve esta oportunidade de um microfone e pregar o Evangelho, né? Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, realmente não sei, mas vamos supor que 500 pessoas estejam nos ouvindo. Eu gostaria que fosse 500 milhões de pessoas ouvindo a verdade. Vamos supor que 500... Cristo nunca teve essa oportunidade de estar sentado aqui pregando o Evangelho. Cristo nunca pôde transmitir o Evangelho ao vivo, via Facebook. Não existia, como eu estou fazendo, gravando e deixando lá no canal do YouTube, para que este vídeo possa circular, para que pessoas possam ouvir a verdade. Nem os apóstolos tiveram esta oportunidade. É
pregar o Evangelho, que são obras maiores. É fazer uma obra maior do que um milagre. É fazer uma obra maior do que ressuscitar um morto. É fazer uma obra maior do que fazer um cego ver. Você vê que os testemunhos são todas essas coisas assim. Ninguém dá testemunho de pregar o Evangelho. Não dá. Ninguém dá. Eu nunca ouvi. Testemunha, olha, o meu filho conseguiu emprego. É isso os testemunhos. Eles não atraem as pessoas para os seus prédios denominacionais pelo Evangelho. Eles atraem com oferta. Quando eu falo de Casas Bahia, Magazine Luiza, é porque são lojas que vivem de venda, né? Ofertam produtos. As igrejas também. Qual que é o produto que a maioria das igrejas, salvo raríssimas exceções, oferta? Milagre. Mentirosamente, né? Como as escrituras ainda não estavam concluídas, prontas, estavam sendo escritas, os milagres autenticavam a mensagem apostólica na igreja do primeiro século. Porque os milagres acompanhavam a pregação dos apóstolos do primeiro século, ajudando as pessoas a crerem na mensagem do Evangelho. Está escrito na Bíblia, isso não sou eu que estou tirando conclusões. Abra e leia Marcos capítulo 16, versículo 20. Leia também Hebreus capítulo 2, versículo 3. Você vai ver que é exatamente o que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo que Cristo não possa fazer milagres hoje. Pode, Cristo pode tudo e qualquer coisa. Mas eu não posso prometer. Olha, se você abra Atos 14, 3. É para desmascarar esse bando de mercenário mesmo. Quando Paulo e Barnabé pregaram, o Senhor permitia que por suas mãos, Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Atos 14, 3. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, você vai ler lá que Paulo defende o seu apostolado, porque Paulo foi apóstolo convocado, chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele confirma, Cristo confirmava o apostolado de Paulo, Paulo diz assim, com os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. 2 Coríntios 12, 12. E Paulo explica isso, com esses sinais e prodígios, eram a prova dele ser um apóstolo. E não dele ser cristão, dele ser um apóstolo. Sinais e prodígios não é prova de cristianismo. Porque se isso fosse comum entre os cristãos, como a maioria diz aí, como é que Paulo poderia provar a liderança dele? Se a igreja toda de Corinto, por exemplo, fizesse milagre, como é que Paulo ia provar que ele era o apóstolo chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Como? Não haveria como distinguir uma liderança no meio da igreja. Do mesmo jeito que hoje, não é todo mundo que pode fazer milagre, não. Quem faz milagre
exclusivamente hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum. E eu desafio aqui na autoridade do Evangelho. Qualquer um que diz que é milagreiro tem o dom de milagre. Eu desafio você. Desafio você. Vamos lá no Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, vamos em Sumaré no Mário Cova, vamos passar um dia, eu vou passar filmando você, curando pessoas. Vamos? Por quê? Se esses bico doces aí fossem tão milagreiros, por que eles pedem dinheiro para dar comida para alguém, por exemplo? Eles são milagreiros, por que eles não vão lá, não multiplicam a comida que tem lá e todo dia vai dando, não precisa pedir dinheiro para você? Eles não se autoproclamam milagreiros, que a igreja deles faz milagre, que eles creem em milagre? Mas por que eles pedem dinheiro para você para dar comida para os pobres, fazer sopa para os mendigos? Eles não são milagreiros? Você já pensou nisso? O sujeito pede dinheiro para mim, mas ele se diz milagreiro, por que ele não faz o milagre da multiplicação da sopa? Milagreiro coisa nenhuma. Faz uma sopinha lá, tira umas fotos, entendeu? Põe um videozinho e acabou. E fica falando, olha, veja lá nada, veja a Bíblia, não perca tempo de ver essas raposas aí, não. Você sabe por que raposa, né? Porque a raposa gosta de pegar a galinha, o ovo da galinha, gosta de tirar o alimento. E eles fazem isso. Estas são as obras maiores que Jesus se refere. É a nossa possibilidade de pregar, de proclamar o Evangelho para muito mais gente do que ele o fez. Estas são as obras. São as obras de evangelismo. São as obras de proclamação da santa palavra de Deus. Não tem nada na Bíblia relacionado com João 14, 12, com milagre. Absolutamente nada. E quando nós vamos no original, então aí a vergonha deles é ressaltada de sobremaneira. Espero, meu irmão, minha irmã, que João 14, 12, sobre as obras maiores das quais Jesus fala, espero que você tenha entendido, né? E que neste item as raposas novas e velhas não te peguem mais, né? Que o nosso Senhor nos continue ajudando a pregar o Evangelho. Esta é a obra maravilhosa. Pregar o Evangelho, levar a verdade. Todo dia. É um ou outro que se converte. Todo dia. Olha, puxa vida, eu nunca tinha ouvido isso. É verdade, se eu ler do 1 ao 12, João 14, eu vou ver do que Jesus está falando. Jesus está confortando os discípulos, não está falando de milagre. Se uma só pessoa, a cada pregação, descobre a verdade, ou ouve a verdade, já vale o trabalho. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque tivemos e não perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho cristalino, verdadeiro, desmascarando, tirando toda a maquiagem que é colocada na verdade para facilitar o engano. Mas o Senhor tem nos dado força para que possamos continuar esse trabalho e fazer obras maiores, levando o Evangelho.
Livra-me, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.